Amém? Marcos no capítulo 9, já vai projetando o texto aí, olha só. Do versículo 14 até o versículo 24. Vamos ler ele. Diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou-lhe Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem do meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Bem, até aqui. Querido, eu coloquei como tema hoje, é uma palavra em inglês, porém, vocês são paulistas, e todo paulista praticamente quase fala em duas línguas, menos eu. O tema da mensagem hoje é Believe, que traduzido para o português é acredite, ou poderia ser I believe, eu acredito em Deus, e também nós poderemos traduzir essa mesma palavra por eu confio, eu creio em Deus. E eu quero falar sobre esse tema porque o pessoal da juventude, dos jovens aí fizeram uma página, e eles colocaram como tema, o título da página, Believe. Eu até mandei fazer essa camiseta chique hoje, porque eu quero falar sobre isso. Quando eu deixei eles fazerem, eu falei: vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eles colocaram esse nome aí. Acho que o pessoal que estava envolvido, eu não quero mencionar nome. Depois eu fiquei pensando em casa, por que isso? Por que esse nome? Qual é o objetivo disso? Alguns dias já, faz dias, essa semana, já na segunda-feira eu estava pensando sobre isso, eu falei: por quê? Acredito em quê? Depois esse texto me veio ao coração, e eu comecei a pensar sobre alguns princípios sobre o reino de Deus em nossa vida, que eu preciso ter como base, como princípio para a minha vida, como um cristão, como um filho de Deus. Esse acredito, que está descrito em inglês, ele é muito mais profundo do que apenas uma palavra bonita em inglês, traduzida para o português, ao qual ficaria eu acredito, ou acredite. Não é apenas acreditar de boca para fora, como Jesus disse que até os demônios acreditam que Deus existe, e que apenas o acreditar em Deus não é suficiente, ele tem que ser mais profundo. E eu fui essa semana ler a palavra e tirar alguns princípios, e eu comecei a pensar, eu quero tirar alguns princípios da palavra, alguns ao qual eu acredito para a minha vida. E eu quero que você entenda também que esses princípios bíblicos servem para a tua vida. Porque hoje é fato, é verdade, querido, é real que nós não estamos vivendo numa profundidade tão grande com Deus. É muito notável que às vezes, em pequenos momentos em nossa vida de dificuldade que nós passamos, a nossa fé logo é posta à prova.
E nós muitas vezes rodamos nas provas que nós passamos. Em tempo de pandemia, nós temos um povo extremamente com medo. Em tempo de pandemia, nós perdemos pessoas. Em tempo de pandemia, há pessoas que se desesperaram e ainda se desesperam com os acontecimentos, com a morte de alguém, com um amigo, com um vizinho, com alguém que foi. Nesses tempos difíceis, a nossa fé é colocada à prova. Eu gosto daquela música que, acredito que aqui canta também, que fala que cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. E eu sempre, desde o dia em que eu me converti, poucos dias depois que eu estava convertido, que eu pensei, agora eu vou alçar um voo espiritual. Eu sofri uma queda grande, quando eu sofri um acidente. E aí logo me veio à mente, à cabeça, ao coração, o que eu ia fazer com aquilo que eu estava vivendo. Era um momento da decisão, era como no vale da decisão, ao qual eu tinha que tomar uma decisão, se eu seguia Deus, que eu estava descobrindo naquele momento, e que parecia ser tão lindo, maravilhoso e apaixonante, e que aqueles poucos meses que eu estava andando com Jesus, parecia ser algo tão fenomenal, e que eu sonhava e acreditava e tinha ouvido pastores, meus pastores, líderes, discipuladores, falando dos planos, dos projetos, dos sonhos de Deus para a minha vida, mas que de repente, um piscar de olhos, todos eles pareciam ter sido cancelados. Aí eu entrei em alguns dilemas. Falei, ou eu acredito que tudo isso aqui é uma grande bobagem, uma grande besteira, ou eu acredito que isso aqui tem algo mais profundo ao qual eu não entendo e compreendo, e que Deus quer fazer sobre a minha vida, e eu decido tomar a decisão de confiar em Deus. Então eu decidi tomar uma decisão, confiar em Deus acima de todas as coisas, me entregar completamente a Deus, entregar a minha vida, entregar os meus sonhos, os meus sofrimentos, as minhas lutas, minhas adversidades, os problemas. Eu decidi entregar tudo, e eu decidi fazer, como que essa música que eu estava falando, um dos temas para a minha vida, que a cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais, e eu decidi tomar isso como uma grande verdade. Então eu acreditei que as promessas que Deus havia feito sobre mim, que estavam na Bíblia, nenhuma delas havia cancelado, mas que Deus tinha um tempo certo para cumprir cada uma delas comigo, com a minha casa, com a minha família. E assim foi. E eu quero que você entenda e acredite que apenas acreditar que Deus existe não é suficiente. Tem muitas pessoas que falam assim, você acredita em Deus? Eu falo, eu acredito em Deus. Mas acreditar em Deus não é o suficiente. A Bíblia diz que até os Satanás, os demônios creem e tremem, ou seja, eles têm medo também. Nós muitas vezes acreditamos e nem medo temos. Então não basta acreditar, você precisa crer que Ele existe e confiar em Deus, mesmo nas horas difíceis, ou principalmente nas horas delicadas, difíceis. Irmão, vamos fazer uma coisa? Vamos deixar a luz apagada, daí não fica piscando, né? Que tá com um mau contatozinho aí, né? Vamos deixar aí? Fechou. Pode ser? Então, eu decidi acreditar, principalmente nas horas difíceis, em confiar totalmente e completamente em Deus. Escuta, se você falar, eu acredito em Deus, não basta apenas acreditar, você precisa crer em Deus. Crer é diferente. E você precisa confiar em Deus. Não basta apenas acreditar. Creia e confie. Eu coloquei como tema hoje também isso, não apenas believe, mas eu coloquei como acredite, creia e confie em Deus. Essa palavra crer, que provém do latim, credere, que significa acreditar com o coração. É o ato de confiar, ter esperança e ser otimista em relação a alguma coisa ou a alguém. A fé já é um ato de entrega, de confiança, sem nenhuma comprovação em troca, já disse o apóstolo Paulo. E o princípio do reino de Deus é a fé. A fé é a capacidade de crer, de acreditar e confiar naquilo que os seus olhos não podem enxergar. Já disse o escritor de Hebreus no capítulo 1, versículo 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que você não vê.
A fé é justamente ter a capacidade de crer, acreditar e confiar de que aquilo que o teu espírito imagina, os teus olhos não veem, aquilo é verdade. Como, por exemplo, ter a loucura de acreditar que depois da morte não existe reencarnação, mas existe a ressuscitação para uma nova vida. Os que estão em Cristo com Cristo, os que não estão em Cristo, sem Cristo. É crer, por exemplo, na ressurreição. E ninguém voltou do céu a não ser o Senhor Jesus para nos dizer como que é ou vai ser. Mas se Ele voltou, Ele morreu e Ele falou como é, pronto, está falado, ponto final. Isso é fé. Você tem que crer pela fé. Você não adianta falar que eu preciso ver. Isso é um ato de descrença. Você precisa crer em Deus. Outra coisa, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, irmão, sem fé, se você não tem fé, você desagrada a Deus. O princípio do reino de Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto, fé, você tem que agradar a Deus. Com fé você agrada a Deus. Então Paulo fala, segunda parte, ele diz assim, porque é necessário que toda pessoa, todo aquele que dele se aproxima, que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então ele está falando o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus existe. E quando você crê, acredita e confia que Deus existe, Ele se torna galardoador. A palavra galardoador significa recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Ele está falando o seguinte, aqueles que creem em Deus, que chegam perto de Deus, que confiam, acreditam e creem que Deus existe, Ele recompensa por uma atitude de fé que você tem. A recompensa de Deus sobre aquelas pessoas que creem, acreditam e confiam que Deus existe, que Ele é real, que Ele é o Senhor. Então ele está falando que o princípio do reino de Deus é ter fé, e que todo aquele que tem fé, que se aproxima de Deus, Deus recompensa, abençoa a sua vida. Então se você quer que Deus abençoe você, tenha fé, creia e acredite em Deus. Eu estava uma vez na aula de teologia, no manual de diretrizes dizia o seguinte, que todo pastor precisa ser convertido e ter fé. Nossa, quando eu vi isso aí, eu achei o cúmulo. Eu falei, você está de brincadeira, professor, diretor. Ele falou, por quê? Eu falei, isso não existe, rapaz. Como é que um pastor não vai ter fé e acreditar em Deus? Ele falou, você pode até achar que é brincadeira, mas tem que crer e ter fé. Tem que acreditar em Deus. Eu achei o cúmulo, mas era um dos requisitos da igreja para você ser pastor, acreditar em Deus. Tem que acreditar em Deus, por mais que seja esquisito, era um princípio para você ser um pastor. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso. Salmos 125 diz o seguinte, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Ele está falando o seguinte, então olha só, crer, acreditar e confiar. Ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Por quê? Porque eles são grandes e eles estão em volta de Jerusalém. Então Jerusalém está segura por causa da proteção que os montes fazem. E ele fala assim que aqueles que confiam em Deus é semelhante a isso. Deus está ao seu redor, protegendo e cuidando dele. Então o que Deus está falando? O ato da recompensa por eu e você confiarmos em Deus, Ele vai recompensar através do cuidado e da proteção sobre a minha e a tua vida. Então precisamos acreditar, crer e confiar em Deus. Números capítulo 23, 19 diz o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Então Ele está falando o seguinte, tudo aquilo que Ele está falando sobre crer, acreditar e confiar,
Ele é fiel e Ele não mente. Você não pode duvidar. Falar que Deus cuida, Deus protege, Deus é fiel, Deus é soberano, principalmente quando você atravessa por tribulações, por lutas, por adversidades, e você não sabe o que está acontecendo. Ao invés de se revoltar, ao invés de ficar magoado, triste, ao invés de falar em sentimento de desistir, creia, tenha fé e confie em Deus. Não fique brincando com a fé, confia em Deus, mesmo que algo difícil acontece sobre a tua vida e você não entende por quê. Porque às vezes acontecem situações complicadas que nós não sabemos, não temos a resposta, mas Deus conhece o futuro, e Ele sabe porque o nosso trabalho é confiar em Deus. Falar, não importa se aconteceu ou não aconteceu, por que houve, os meus olhos não veem. Chora sobre os seus joelhos, chora sobre os seus pés, derrama lágrima, e no final diga, o Senhor é Deus, se fez ou não fez, o Senhor continua sendo Deus, eu confio no Senhor, porque Tu és soberano, acima de tudo, não importa o que houve, eu confio em Deus, e você muda a circunstância. Não fica se lamentando, querendo desistir, desanimando na fé, demonstrando que a tua fé é pequena. Se posiciona e fala, eu creio num Deus maior do que eu, maior do que tudo, porque a Bíblia diz que o oceano, até é o estrado dos pés de Deus, Ele é grande demais, muito maior do que os nossos pequenos problemas. Confie em Deus. Mesmo que você não saiba hoje, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Então a fé é o requisito mínimo, básico, para que eu e você possamos nos relacionar com Deus e termos acesso às suas promessas, ok? Olha para mim. A fé é o requisito mínimo para que eu e você possamos nos relacionar com Deus e termos acesso às promessas de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Querido, eu vou falar uma coisa para você, presta muita atenção. Deus não abençoa, não responde e não se relaciona com a religião, mas sim com o ser humano. Escuta, eu vou falar uma coisa, você pode até ficar chocado, mas eu vou te provar. Deus não abençoa porque nós somos cristãos ou não somos, porque vamos à igreja ou não somos. Deus abençoa toda pessoa que tem fé. Quer ver? A mulher grega Cirofenícia, de origem pagã, diz a Bíblia. Era uma mulher pagã. Veio até Jesus e falou para ele, Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Adorou o Senhor, se prostrou diante de Jesus, tornou a adorar Jesus. E Jesus respondeu para ela o quê? Mulher, grande é a tua fé. Pode ir para casa que a tua filha está liberta. Está vendo por quê? O ir à igreja, o ser um cristão, muitas vezes não define se nós temos fé, e que muitas vezes, mesmo que seja um pagão, ele pode estar no lugar errado, com os princípios errados, mas ele tem fé. Aquela mulher, quando veio até Jesus, ela dizia assim, olha, eu acredito, eu tenho fé, eu confio, que o Senhor pode ajudar a minha filha. E Jesus falou, eu posso, por causa da tua fé. Veja como uma mulher pagã foi capaz de atrair a bênção de Deus sobre a sua filha por causa da sua fé. Nós precisamos que Deus aumente a nossa fé. A fé não depende de religião, mas de acreditar, crer e confiar em Deus. Jesus disse no texto aqui que tudo é possível àquele que é evangélico. Amém? O que ele disse? Bem alto, diga aí. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. Você crê, meu irmão? Você tem fé? Você crê em Deus? Você crê nas promessas de Deus? Você crê na palavra de Deus mesmo? Você tem certeza que você crê? Se você crê, Jesus falou que tudo é possível ao que crê. Por isso, muitas vezes Deus prova a nossa fé. Por isso que muitas vezes Deus coloca a nossa fé à prova. Por isso que muitas vezes Deus quer testar a nossa fé. Olha só, Jesus chamou 12 discípulos para andar com Ele. E determinada vez Jesus falou para os discípulos que eles eram homens de quê? Pequena fé. E eles reconheceram e falaram para o Senhor assim, em Lucas capítulo 17:5, falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós temos uma fé pequena. Querido, Jesus foi capaz de usar 12 homens que tinham uma fé
desse tamanho. Sabe por quê? Porque toda fé cresce e aumenta. Tem muitas pessoas que já vieram à igreja, já receberam Jesus, já vieram no apelo, numa hora de oração. Tem muitas pessoas que eu já orei por cura e que falaram para mim, pastor, eu falo, você crê que Deus pode curar você? Eu falo, pastor, eu não acredito. Eu não acredito. Elas foram sinceras, elas foram verdadeiras. Eu falo, pastor, eu não creio, eu não acredito, eu não consigo ter fé, pastor. E muitas pessoas já choraram comigo e falaram, pastor, eu não consigo ter fé. Como que eu faço para ter fé? Como que eu faço para crescer, para ter fé? Porque eu não consigo ter fé. Fala, isso é fácil. Isso é muito simples, é muito fácil. Porque toda fé cresce e aumenta. Jesus disse que os discípulos tinham pouca fé, eles tinham pouco. Esse é um princípio para Deus poder fazer alguma coisa na minha e na sua vida, é que você tenha pelo menos um pouco de fé. Porque Deus não pode fazer nada na vida de alguém que não tenha nada de fé. Quando uma pessoa não tem fé, ela cortou o cordão, não tem como Deus fazer nada. Mas uma pessoa que fala assim, eu tenho um pouquinho de fé, eu creio um pouco, a minha fé é bem pequena, isso já é o suficiente para que Deus possa agir. E de que maneira foi que os discípulos tiveram a sua fé aumentada? Em 3 anos e meio, a Bíblia diz que eles andaram com Jesus dia e noite. E andando com Jesus dia e noite, a fé deles foi crescendo e aumentando, e eles deixaram de ser homens de pequena fé. E lá em Atos capítulo 2, capítulo 4, 5, quando o apóstolo Pedro prega, e uma multidão de 3.000 se converte, depois mais 5.000 se converte, e ele é um homem que chegou na porta do templo, tinha um coxo, um aleijado, e pediu dinheiro para Pedro. Ele falou, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta aí, anda. Ele tinha o quê? Fé. Falou, eu tenho fé. Como que a fé de Pedro aumentou? Andando com Jesus. Como que a nossa fé pode aumentar? Andando dia a dia na presença do Senhor. Andando dia a dia na presença de Jesus, a nossa fé cresce e aumenta. Escuta o que diz Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé, como que diz a próxima palavra? Se tiverdes fé, uma coisa importante, eu quero frisar para você aqui. A Bíblia diz o seguinte, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, levanta-te daqui e lança acolá, e ele vai. A Bíblia diz o seguinte, se tiverdes fé como um grão de mostarda. O que é uma fé como um grão de mostarda? Como que é o grão de mostarda? Pequeno. Sem plantar, ele é o quê? Só um grão de mostarda. Quando você planta o grão de mostarda, o que acontece com ele? Se torna uma das maiores hortaliças. Jesus falou, se você tiver como um grão de mostarda, não do tamanho. Como? Como por quê? Você precisa exercitar, semear, plantar. Você precisa pôr essa fé em prática, em ação. Se você ficar segurando o grão de mostarda, ele não acontece nada, ele é minúsculo, é pequeno, é muito pequeno. Mas se você plantar o grão de mostarda, ele vai sair da terra, ele vai crescer. Então Jesus falou o seguinte, olha, se tiver de fé como um grão de mostarda, ou seja, semeada e plantada no lugar certo, essa fé vai crescer e aumentar. Daí você vai ter a capacidade de determinar, de falar determinadas coisas. Talvez não um monte físico, mas um monte espiritual, uma montanha de problemas, de coisas, ao qual você vai determinar, ela tem que se levantar e sair. Porque ele falou, se você tiver uma fé como? Ou seja, pode ser pequena, mas você vai fazer com que ela cresça, aumente a sua fé. Em Romanos capítulo 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então como que aumenta a nossa fé? Como? Andando com Jesus, ouvindo a palavra, colocando a palavra em prática, exercitando a palavra, confiando, determinando, agindo com essa palavra vai fazendo com que a tua fé cresça, a tua fé aumente e a tua fé se torne muito maior do que ela é hoje. É uma atitude de prática. Os discípulos falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. E o que Jesus respondeu para eles? Nada. O que Jesus fez? Andou com eles durante 3 anos, quase 4 anos, e a fé deles foi aumentando. E aqueles homens que eram pouca fé, hoje são referenciais de muita fé. E olha a fé do apóstolo Pedro, quando foi andar sobre as águas, ao qual Jesus falou que ele era um homem de pouca fé. Será que ele era um homem de pouca fé? Comparado a quem que ele tinha pouca fé? Aos discípulos ou a Jesus? Comparado a Jesus, ele tinha pouca fé, mas comparado aos discípulos, ninguém deles andou sobre o mar, só o apóstolo Pedro. Porque comparado com Jesus era pequena, mas comparado aos demais, ele tinha muita fé, porque enquanto os outros estavam quase naufragando, Pedro estava andando sobre a superfície da água. Tá bom? Ok?
Então como que a nossa fé cresce? Andando com Jesus. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes porém crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então como que a fé aumenta? Crescendo. Na graça é o quê? Experiências, intimidade, comunhão, relacionamento com Deus. E no conhecimento é o quê? Leitura da palavra, alimentando-se. Por isso que Jesus falou que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra vai produzir em você um alimento que vai fazer com que a tua fé cresça e aumente sobre a tua casa. Amém? Ok? Beleza? Deus só pode agir na vida de quem tem fé, mesmo que ela seja pouca e pequena, ok? Mateus 13:58 diz o seguinte: Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Por quê? Eles não tinham fé, porque não acreditavam, não criam nele, diz a palavra, lá em Nazaré. Mateus 13:58 diz que Jesus não pôde fazer milagre em Nazaré, por causa da incredulidade deles. Então eles não acreditavam, não confiam. Então o que foi que interrompeu Jesus poder fazer milagre lá na cidade de Nazaré, Belém, seja outras regiões? O que foi? A incredulidade. Onde há uma incredulidade, Deus não age. Escuta, querido, é ter fé, e fé no lugar certo, só em Deus, ok? Eu pedi para o Christopher, eles vão lançar algumas coisas que eu vou falar agora, eles vão lançar aqui, eu vou passar rapidamente, para não comer tempo. Então, em que nós precisamos acreditar? Vai passar aqui e vai passar para quem está em casa também. Em que nós precisamos acreditar? Número 1, creia que Deus é poderoso para transformar o cenário da sua vida. Está aqui Ezequiel capítulo 37, o profeta se depara com um vale de ossos secos, e Deus falou o que para o profeta? Profetiza sobre o vale, lança a palavra sobre o vale, e diga para esses ossos se levantar, renascer, voltarem à vida. Então você precisa acreditar que Deus é poderoso para transformar o cenário da tua casa, porque muitas vezes nós não temos fé suficiente para isso. Creia que Deus é poderoso. Fala lá em casa, está um inferno. Tem pessoas que falam para mim, fala: pastor, a minha casa é um inferno, eu não quero nem ir para casa porque parece que é um inferno aquela casa. Fala: Deus pode transformar o cenário da tua casa, Deus pode transformar o cenário da tua vida, se você tiver fé. Ele falou para Ezequiel: profetiza, Ezequiel, sobre o cenário, profetiza sobre os ossos secos que eles vão levantar e ressuscitar. Então, número 1, acredite que Deus é poderoso para transformar o cenário da tua casa. Número 2, olha só, que os planos de Deus a seu respeito são maiores do que os seus. Você precisa crer e acreditar isso sobre a sua vida. O que diz Jeremias 29:11? O que está escrito lá em Jeremias 29:11 que eu esqueci? Eu esqueci. Fala dos planos de Deus. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, diz a palavra. Está falando o quê? Que os planos de Deus a nosso respeito são muito maiores do que os nossos. Nós precisamos crer e acreditar. 1 Coríntios 2:9 diz o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o ama. Believe, acredite, creia, confie, que Deus tem planos muito maiores a seu respeito do que os seus. Não queira apenas viver os teus próprios planos, os teus próprios sonhos. Confie, acredite, tenha a capacidade de dizer: Deus, concretiza, realiza, cumpre os teus planos sobre a minha vida. Acredite nisso, amém? Creia nisso, querido. Dê uma resposta positiva à tua fé. O amém significa: eu concordo, eu acredito, é assim, vai acontecer. Quando você fala amém, você está falando: eu acredito, eu confio, eu creio que vai acontecer desse jeito. Você está concordando com a palavra de Deus sobre a tua vida, porque eu estou falando dos versículos e não daquilo que eu tenho no meu coração. É o versículo da palavra. Número 3, acredite que Ele quer cuidar e controlar a sua vida também. O que diz lá no Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então acredite que Deus quer cuidar e controlar a sua vida. Por que muitas vezes nós nos damos mal?
Porque temos medo de entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Fala: Deus, eu abro mão de tudo, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus planos, porque eu creio e acredito que os teus são muito maiores do que os meus. Controla a minha vida, porque o salmista falou: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele vai fazer. O que ele está falando para nós fazermos? Entregar e confiar. Acreditar, ter fé, confiança. Fala: está difícil, está complicado, confia em Deus, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega o teu casamento, entrega a tua família, a vida financeira, a saúde, entrega tudo nas mãos de Deus. Deixa Deus fazer o que Ele deseja, porque Ele quer cuidar. O que diz em Provérbios 23, Provérbios capítulo 23, deixa eu procurar aqui, está aqui. Provérbios 23, 26 diz assim: filho meu, dá para mim o teu coração. Filho meu, dá para mim o teu coração. Diz para mim, de quem que é o teu coração, querido? Fala: meu coração do meu marido, meu coração da minha mulher. Por que a Bíblia diz que nós nos frustramos? Porque enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Não dê o teu coração para o teu marido, dá o teu coração para Deus. Está falando: filho meu, dá o teu coração para mim. As pessoas acham lindo falar assim: eu dei meu coração para o meu marido, ele é o dono do meu coração, a minha mulher é dona do meu coração. Quando ela destrói o teu coração, você chora, não entende o que aconteceu, porque você deu para a pessoa errada. A Bíblia diz: filho meu, dá para mim o teu coração. Dê para mim o teu coração, porque o coração é enganoso, e só Deus sabe cuidar do nosso coração. Então muitas vezes nós nos frustramos, porque entregamos o coração para a pessoa errada. Não é para os outros que nós temos que entregar, é para Deus, e confiar que Ele vai cuidar de nós. Amém? Amém? Então confie, acredite que Deus quer cuidar e controlar a sua vida. Quarto lugar, acredite que Ele sabe, entende e sente quando você está sofrendo. Não precisa publicar na internet, não precisa fazer um texto no Facebook, porque Deus não tem acesso à internet. Deus não tem rede social, meu irmão. Já viram Deus na rede social? Pô, os caras colocam todo o sentimento na rede social, textão, desabafo, oração, pedindo, corrente de oração, de reza, sei lá o que. Meu irmão, confia que Deus entende, compreende e sabe quando você está passando um momento difícil. Em vez de publicar na internet, o que nós temos que fazer? Dobrar o joelho e orar. Não precisa desabafar para quem não entende o teu sofrimento. Lucas capítulo 15, tem o texto aqui, dizia que tinha um pai esperando um filho que se revoltou, saiu de casa e estava lá querendo comer comida dos porcos, ensaiou um retorno para casa de volta, diz que o pai estava esperando ele, colocou o anel no dedo de novo, mandou fazer uma festa, porque o pai sabia o sofrimento que o filho estava falando. Quando o filho mais velho quis se opor, ele falou: esse meu filho estava perdido e voltou, estava morto e reviveu. Deus entende e compreende. Nós temos dificuldade de entender que Deus sabe tudo o que está acontecendo conosco. Só precisamos abrir o coração e falar: Deus, hoje eu estou mal, hoje está difícil, hoje está frustrado, hoje está complicado. Eu prefiro chorar aos pés do Senhor do que chorar na rede social, porque é uma rede de ilusão. Fala com Deus, porque Deus sabe, Deus entende, Deus sente quando você está sofrendo. Lá em Lucas capítulo 11, eu coloquei ali, quem que está lá? Marta e Maria estão chorando por causa da morte de Lázaro. O que Jesus fez? Chorou também. Por quê? Porque Jesus também tinha sentimento, entende e compreende o teu sofrimento. Confie em Deus, acredite em Deus, que quando você está sofrendo, Deus sabe o que está acontecendo com você. Não se preocupa. Se ninguém souber, Deus sabe, é só você e Ele. Por que lá em Mateus capítulo 6 está falando: quando você quiser orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, e o papai que te vê em secreto, sabe o que você precisa, ele vai recompensar você. Ele está falando, em vez de sair por aí divulgando, fala para mim o que você está acontecendo com você. Acredite em mim, confie que eu sei o que está acontecendo com a tua vida. Confie em Deus. Em quinto lugar, acredite que Deus te ama. Amém? Olha aqui, tem muitas pessoas que têm problema de baixa autoestima, não se aceitam como são, mas a Bíblia diz que Deus nos ama. Jeremias 31:3 diz assim: eu te amei com amor eterno. Jeremias 31:3 diz: eu te amei com amor eterno. Quem que está falando isso? Deus está falando. Pode ninguém te amar, mas Deus te ama, já é suficiente. Acredite nisso.
Não precisa ficar frustrado, ficar com a síndrome do patinho feio, falar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama. Meu irmão, Deus te ama, já é suficiente. Ele falou, eu te amei com um amor eterno. Ou seja, não é um amor momentâneo, aquele amor que a pessoa casa e fala, eu não te amo mais. Está falando, eu te amo desde agora e para sempre eu te amo. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Que existe um Deus que te ama? Em sexto lugar, acredite que Jesus foi preparar um lugar para você na eternidade. João capítulo 14, está escrito o quê? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu ir preparar lugar, eu voltarei e buscarei vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então acredite que Jesus foi preparar um lugar para você e para mim na eternidade. Que você não vai reencarnar, não vai ser animal, vai ser bicho. Quando nós morrermos, nós vamos para a eternidade com Cristo. A Bíblia diz que o homem está condenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Morreu, estamos com Cristo. Acredite, confie. Nós temos um monte de crente que vivem como crente e vivem como outras religiões por aí, louco, doido. Acredite que Jesus foi preparar um lugar para nós na eternidade. E que quando você partir, você vai para a eternidade. E que os que partiram estão na eternidade. Se alguém da tua família morreu com Cristo, está com Jesus na eternidade. E que quando nós morrermos, nós vamos encontrar todos eles na eternidade. Por isso que a morte para nós não é uma tragédia, é apenas uma volta para casa. Nós vamos ocupar um lugar que o papai foi preparar para nós lá em cima. Creia nisso, porque é uma promessa de Deus. Acredite. Sétimo lugar, diz o quê? Acredite que Deus quer abençoar a sua vida. João 10 diz o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Acredite, meu irmão, que Deus deseja e quer abençoar a tua vida. Não ore assim falando, Deus, se tu quiser, se tu desejar me abençoar, abrir uma porta de trabalho. A palavra diz que Deus quer abençoar a tua vida. Deus deseja, você só precisa acreditar. Você não é abençoado por causa da falta de fé. Toma posse das promessas de Deus sobre a tua vida. Lá em Isaías 1:9 diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, se você der ouvido, você vai comer o melhor dessa terra. O que eu preciso fazer? Acreditar em Deus. Eu preciso crer em Deus. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus jamais falaria uma coisa e não cumpriria. Eu peço todo dia, eu venho aqui para a igreja, ando aqui que nem um louco, para lá e para cá, eu fico andando no altar, aqui dentro eu falo, Deus, a tua palavra disse isso, o Senhor disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, é para pedir o que o Senhor vai mandar, cadê eles? Eu não estou vendo, manda entrar. Por que o Senhor não está mandando? O que está acontecendo? É comigo ou é com quem o problema? Cadê os trabalhadores? Envia para cá, porque é a tua promessa, tua palavra diz que o Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas. Onde que estão os talentos, os dons, as vidas, os frutos? E eu estou orando e falando cada dia, falar, pode cumprir as tuas promessas, papai, porque foi o Senhor que prometeu, e a tua palavra diz que aquele que promete não pode tardar em cumprir, então não demora. Meu irmão, é um ato de fé, o pai falou, não é nenhum problema pedir que o pai cumpra as promessas dele sobre a nossa vida, sobre a sua casa. Eu estou orando por um avivamento, porque eu creio que essa é a vontade de Deus. Eu estou orando por conversão, por arrependimento, por santidade, por unção, por poder, porque essa é a vontade de Deus. Mas Deus só vai agir quando há fé no meio do seu povo. A incredulidade é o botão que desliga a luz. Desligou, não crê, desligou. Amém? Deixa eu ver aqui, que eu estou agora. Qual que é, Cristo? É o 8. O 8º diz o seguinte, acredite que Deus é capaz de acalmar a tempestade e te dar segurança. Lá em Marcos 4:35, que tinha lá os discípulos no mar da Galileia, um temporal. Jesus chega para eles e fala, mas por que vocês estão com medo? Ô homens de pequena fé? E Jesus deu uma palavra e o temporal se acalmou. O que nós precisamos fazer? Não se desesperar. Acredite que Deus é capaz de acalmar a tempestade. Fala, tem um problema lá na tua casa? Acredite, confie. Fala, Deus vai acalmar isso aqui. Eu falo para todo mundo. Meu irmão, eu vou em lugar, tem gente que vem a mim, um monte de problema e coisa. Fala, calma, calma. Deus já está chegando aqui.
Deus já chegou aqui, Deus vai acalmar essa tempestade, Deus vai acalmar esse temporal, Deus vai trazer bonança, Deus vai restaurar aqui, fique tranquilo, fique calmo, e sempre Deus cumpre aquilo que Ele promete. Então fique calmo, meu irmão. Se lá na tua casa tem um temporal, não participa do temporal. Dê uma palavra, entra com fé, acredite que Deus é poderoso. Fala, Pai Santo, o mesmo Jesus que acalmou o temporal no mar da Galileia, é poderoso para acalmar o temporal da minha casa. Eu creio no Senhor, cumpre essa promessa, começa a orar pedindo os cumprimentos da promessa de Deus. Amém? Em nono lugar, creia, acredite que o sofrimento não dura para sempre. Salmo 35 diz o quê? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia, confie nisso, querido, eu acredito. Muitas vezes eu já chorei na presença de Deus, eu falo, Deus, eu vou chorar tudo hoje, porque hoje o Senhor falou que é o dia do choro, porque amanhã não vai ter mais. Eu acredito, eu creio, eu confio que o choro pode durar uma noite, o sofrimento não é eterno, não dura para sempre, não viva o luto, não fica triste para sempre, se anima o coração, levanta com disposição, porque a palavra diz que o choro, o sofrimento não dura para sempre. Tem gente que acredita que veio ao mundo para sofrer. Tem gente que fala, pastor, eu vim ao mundo para sofrer. O meu dom é o sofrimento. Pensa numa pessoa que sofre e multiplica por 10. Eu sou a pessoa do dom do sofrimento, está comigo. Falo, querido, ninguém é assim. Nenhum sofrimento dura para sempre. Tem sofrimento que são consequência dos atos que nós tomamos. É só organizar as coisas que o sofrimento vai embora. Acredita nisso. E tem gente que fala assim para mim, eu já me acostumei, eu já me familiarizei, eu já tenho uma palavra específica que uso para falar, eu estou acostumado com o sofrimento, estou acostumado com tudo isso, estou acostumado com essa vida, é assim mesmo, desse jeito. Eu falo, não acostume com isso, porque nenhum sofrimento é para sempre. Amém? 9, 10, agora é qual? 10. Acredite que Deus tem promessa de vida eterna para você e sua família. É uma promessa de Deus, não apenas sobre você, mas sobre a tua casa. Atos 16, 31 diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Queridos, amém? Toma parte dessa promessa porque está falando da sua família. Desde quando eu conheci a Cristo, eu comecei a falar essa promessa, falo, Pai, a tua palavra diz, que é para crer no Senhor Jesus, será salvo eu e a minha casa. Então começa a agir na minha casa agora, porque eu não abro mão de ir para a eternidade sem a minha casa e minha família. Todos da minha família eu quero junto comigo na eternidade, eu não abro mão de ficar sem ninguém, eu quero vê-los convertidos, eu quero vê-los na casa do Senhor. A minha maior alegria vai ser quando a minha mãe, meu pai, minha irmã, minha família, minha sogra estiver assistindo eu pregando. Meu irmão, e glória a Deus, por 6 anos eu vivi isso. Era maravilhoso poder ter a minha mãe, o meu padrasto, a minha irmã, o meu irmão, a minha sogra, a minha esposa. Pô, meu irmão, promessa de Deus para a tua vida e a tua casa. Creia que Deus tem promessa de vida eterna para você. Toma posse e fala, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, ninguém vai para o inferno. Ninguém vai se perder na eternidade, todos vão para o céu. O pecado vai abandonar, a mudança de vida vai acontecer, um milagre vai acontecer na minha casa. Meu irmão, se nós ficarmos apáticos, Satanás vem e leva a tua família para o inferno, e você fica olhando. Fala, Pai, cumpre as promessas na minha casa, cumpre as promessas na minha família, eu não abro mão, eu não vou morrer, como diz o Marquinho, fala, eu não vou morrer enquanto o Senhor não cumprir as promessas sobre a minha família. Falei da avó da minha esposa, Dona Amália, era uma senhora de idade, eu namorava com a minha esposa, e era um malandro, bebia muito, de vez em quando a gente ia lá na avó dela, e ela era evangélica, era cristã, da igreja que eu fui pastor, me tornei o pastor, e um dia bebendo lá e fazendo festa, ela olhou para mim e falou assim, você? Ela falou assim, você vai ser um pastor? Eu falei, pensa numa velha maluca. Eu falei no carro para minha esposa e as 2, 3 irmãs estavam, pensa numa velha maluca essa tua avó. Eu, nem na igreja de crente eu não vou, eu tinha pavor de passar na frente de igreja de crente, ver gente de cabelo comprido, num calor lascado, de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, eu falei, pensa numa velha maluca. Eu falei assim, eu falei bem assim, eu falei, pensa numa velha maluca. Pensa, velha, parece que ela que bebeu uns tragos hoje. Não deu 6 meses. Não deu 6 meses. Eu me converti. Ela morreu alguns dias antes. Eu me converti. Nós nos convertemos. Eu me tornei pastor.
Ela foi uma profeta naquele dia. Mesmo que eu era um louco, ela olhou e profetizou e declarou, falou, você... Eu falei, você está doido, pode ser qualquer coisa, menos esse negócio. Nunca, jamais, eu falei, nunca, não quero não. Promessa, creia nas promessas de Deus. Era uma mulher de oração, orava. Pessoa de idade orava, dobrava o joelho, tudo para ela é oração, orava, tudo para ela, oração. Vamos cantar um hino aqui antes do almoço. Ela falava, vamos cantar um corinho aqui, vamos orar primeiro. Porque ela falava, ora aí, eu falei, eu não tenho nem ideia. Eu falei, eu não, nem sei o que é isso. Não sabia nada. Falei, eu não. Uma mulher de fé. Promessa sobre a tua casa. Seja uma promessa na tua casa, profética. Ao invés de lançar palavras de maldições, começa a lançar palavras de bênção sobre a tua família. Amém? 11º diz assim também, acredite que Deus é capaz de abrir uma porta e te mostrar uma saída, porque muitas vezes nós estamos desesperados. Êxodo capítulo 14, está lá Moisés e o pessoal que tinha saído do Egito diante do Mar Vermelho, reclamando, e Deus falou para ele, lança o cajado sobre o mar que ele vai abrir. Creia, querido, que Deus é capaz de abrir uma porta e uma saída para você. Às vezes não acontece isso. Durante a semana a gente fala, eu não sei mais o que fazer. As portas se fecharam, está tudo complicado, tudo difícil. Exercita a palavra de Deus. Pega isso na tua casa, na transmissão depois, anota, coloca na frente da tua geladeira. Assim que nós fazíamos em casa, nós colocávamos promessa na frente da geladeira, versículo bíblico, para que todas as vezes que a gente ia abrir a geladeira, a gente lesse o que estava escrito lá. Ponha lá e fala assim, Deus vai abrir uma porta e uma saída para mim. Apocalipse capítulo 3 diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Acredite que Deus é capaz de abrir uma porta e uma saída para você. Nem tudo está perdido. 12º, acredite que Deus tem a resposta para a sua vida. Muitas vezes nós ficamos sem resposta para as coisas que acontecem conosco, as dificuldades, os problemas, mas Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você precisa de alguma resposta? Está precisando de uma resposta? Está pedindo alguma coisa? Vá no lugar certo. Deus vai te dar a resposta. Quando alguém pede alguma coisa para mim que eu não sei, eu falo, pede para Deus, Deus vai te responder. Ele é fiel. Ele vai cumprir as promessas dele. Em último lugar, para nós encerrarmos. Acredita, querido, que Deus tem vitória sobre e para a sua vida. Romanos 8:37 diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tira esse sentimento, esse semblante de uma pessoa derrotada da tua vida. Nós somos cristãos, tem promessa de vitória para a nossa vida. Diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Acredite, a partir de hoje, quando você lê isso aqui, fala, eu acredito, I believe, eu acredito, eu creio, eu confio. Não apenas que existe um Deus, mas eu confio que tem um Deus poderoso e grande para cumprir e realizar todas as suas promessas sobre a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, que acabou o tempo. Eu quero orar com você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O que nós vamos fazer a partir de agora quando saímos daqui? O que nós vamos fazer a partir de agora? Tiago capítulo 5 diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticante e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. O que nós vamos fazer ao sair daqui? Pôr em prática. Pôr em prática. Só ouvir promessas, palavra, sem praticar, não adianta. Você precisa, e eu também, pôr em prática. Amanhã é um dia de desafio. Quem sabe você pode copiar todos esses dados, colocar numa folha, lá na sua casa, no seu carro, na sua empresa, aonde você quiser, na geladeira, no teu quarto, lá na tua cama, onde você quiser, e começa a orar sobre isso. Fala, Pai Santo, cumpre essas promessas. Eu acredito, eu confio, eu creio nisso. Não apenas acredito, eu creio, eu confio. Acredite, querido, acredite que Deus é poderoso e Deus cumpre tudo aquilo que Deus promete sobre a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Começa a orar. Fala, Pai Santo, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Pai. Aumenta a minha fé. Fala para Ele como os discípulos falaram, e eu também muitas vezes falei nas minhas dificuldades. Falei, Pai Santo, aumenta a minha fé. Hoje a minha fé está como um grão de mostarda em minhas mãos.
eu sei que eu preciso plantar essa semente para que ela possa crescer e aumentar. Aumenta a minha fé como o Senhor aumentou a fé dos discípulos. Aumenta a minha fé para que eu possa crer, acreditar e tomar posse das tuas promessas. Aumenta a minha fé, Senhor, para que as tuas promessas possam se cumprir sobre a minha casa. Porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero exercitar, eu quero pôr em prática, eu quero confiar no Senhor, eu quero descansar no Senhor, mesmo que o temporal está acontecendo, mesmo que 10.000 está caindo à minha direita e 1.000 à minha esquerda, mesmo que as telhas da casa estão caindo, mesmo que o momento seja delicado, terrível, eu confio, eu acredito, eu creio no Senhor, que o Senhor é poderoso para mudar todo o cenário, como mudou lá em Ezequiel 37, Espírito Santo, eu creio em milhares de outras promessas, como promessas de cura, de salvação, milhares de outras promessas, Pai, quem sabe uma hora dessa nós falaremos de outras. Eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ah, Senhor, muitas vezes nós não temos acesso às tuas promessas por causa da incredulidade do nosso coração, pela incapacidade de confiar, crer e acreditar no Senhor. Mas hoje tua palavra está semeada em nossa vida, e assim como um grão de mostarda nós queremos plantar, para que essa fé possa crescer e aumentar. Jesus nos ajuda a confiar, crer, que nós estamos nas mãos de um Deus todo-poderoso que tudo pode, um Deus que conhece o nosso sentimento, o sofrimento, a depressão, a tristeza, a angústia, um Deus que conhece tudo aquilo que passa em nosso coração, e que se nós entregarmos o nosso coração ao Senhor, o Senhor vai cuidar dele. Cuida do meu coração, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida do meu lar, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, Senhor, eu te peço, com muita fé, com muita expectativa, com muita alegria, eu te peço, porque eu creio que o Senhor é a estrela da manhã, é a raiz de Davi, é o leão de Judá, a brilhante estrela da manhã. Eu creio que está lá em Lamentações, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, porque grande é a tua fidelidade sobre a nossa vida. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é grande, aleluia, glória a Deus. Eu quero tomar posse dessa palavra sobre a minha vida, a minha casa e a minha família, que o Senhor é fiel, aleluia, o Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas. O Senhor é grande para acalmar a tempestade, o Senhor é grande para acalmar o mar, os ventos e trazer bonança. Eu confio, eu acredito, eu creio no Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus te abençoe.